Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho. Começamos com muito prazer, muita alegria, mais uma ministração através dessa live. Que bom, família de Deus muito querida, muito amada, que bom estar aqui com vocês, meus irmãos, minhas irmãs de todas as partes. Quero neste momento fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas a partir deste momento, durante essa ministração e depois que a bênção prossiga na nossa vida. Oremos então. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco neste momento cada vida, cada coração e cada pessoa na palma de Tuas mãos mais uma vez. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um. O Senhor sabe das necessidades, dos ais, o Senhor sabe, meu Deus, do fardo que cada um carrega. E o Senhor é poderoso para suprir, o Senhor é poderoso para operar, Senhor, na vida dos Teus filhos e de maneira, Senhor, que eles sejam felizes em Ti. Senhor, usa-nos, abençoa, Senhor, o Adriel, abençoa também, Senhor, a Simone, abençoa o meu sobrinho André, que vai participar também no momento do louvor. Senhor, abençoa cada um de nós, a minha cunhada Soraya também, Senhor, que vai nos ajudar também a louvar o Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Bom, neste momento quero passar aqui a palavra para minha esposa Simone, minha querida e muito linda esposa, para as suas palavras iniciais. Graça e paz a vocês que nos assistem nessa noite, que Deus abençoe a sua vida. É muito bom estarmos juntos novamente, buscando a presença do Senhor. Que Deus possa usar este momento para abençoar a sua vida ricamente. É muito bom juntos novamente estarmos aqui para louvar ao Senhor. Amém. E como hoje é a nossa live de quinta-feira, nós temos aqui algumas informações para passar, algumas eu passo, outras a Simone vai fazê-lo. Então eu quero começar falando do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus, que é transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11 à 1 da tarde. Então, repetindo, Rádio Adore, FM 97,3. E para aqueles que quiserem enviar suas perguntas para o programa de rádio, porque nós temos uma sessão no programa onde respondemos perguntas. Então eu vou passar para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus e você poderá também enviar seus pedidos de oração. Então o número é 0 operadora 11 97402 1961. Este é o número do nosso do WhatsApp do programa de rádio. E não preciso repetir, porque depois você pode ouvir essa live quantas vezes quiser para pegar o programa, o número novamente. E também temos aí as lives que vão acontecer amanhã. Amanhã tem uma live. Sexta-feira nós temos a live com o pastor Gerson Lopes, que você vai poder acessar pelo Facebook às 8 horas da noite com uma mensagem edificante para a tua vida. E sábado, Paulo, sábado às 6h30 da tarde, nós teremos a live da Santa Ceia do Senhor. Então, juntos vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então, você prepara, você que já é batizado, está em comunhão com uma igreja, mesmo que seja de outra igreja, Senhor, principalmente, né? Comunhão com o Senhor, você pode participar. Então, aí na sua casa, você pode preparar um pedacinho de pão e também o suco de uva, né? Para você poder tomar junto. E vamos celebrar o culto da ceia pelo Facebook. Muito bom. 6h30 da tarde no sábado. E domingo de manhã, às 10 horas da manhã, juntos novamente para o culto da família pelo Facebook. Então, você também poderá assistir nossas lives quantas vezes quiser, através do YouTube, através do Spotify, ela vai também para o Deezer e tem também no Facebook. Então, as mídias sociais, ali nós colocamos as lives para que as pessoas possam ir assistindo. Você também poderá compartilhar, né? Contar a outros.
Se você sente que essa live é uma bênção na sua vida e pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, compartilhe, ajude-nos a divulgar este ministério da Palavra de Deus. Bem, eu quero neste momento também falar das contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Como vocês sabem, a igreja ainda não reabriu suas portas, estão de portas fechadas há mais de 3 meses, né? E é claro que isso tem um efeito sobre as finanças da igreja. Então, por isso, comunicamos a vocês a nossa necessidade de ajuda. É muito importante que a obra de Deus possa contar com a fidelidade do rebanho nas contribuições dos dízimos e ofertas. Então, eu vou passar para vocês neste momento as contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Então vamos começar com o Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, a agência é 1374, operação 003, e a conta corrente da Caixa Econômica Federal é 401010, dígito 0. Que Deus recompense você pela parceria, pela sua generosidade, pela participação neste ministério, que é um ministério para divulgar a palavra de Deus, para anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, né? Então, eu acho que são os avisos principais, né? Também quero avisar vocês que recentemente colocamos no site da Igreja Cristã da Trindade mais de 500 horas dos nossos programas de rádio. Então, programas já de vários anos e programas mais recentes também, mais de 500 horas. Então, tem muito material ali que poderá ser útil para a sua vida espiritual. Conhecimento bíblico também. Acho que é isso, bem. Fala do site da igreja. Sim, o site da igreja é o www.ictrindade.com.br. Ali tem essas informações e muitas outras, tá bem? Deus abençoe. Bom, então acho que agora sou eu, Isso né? é você. Pois é, queridos e queridas, quero ler apenas um versículo com vocês, até um versículo que recentemente eu falei numa reunião virtual com as mulheres. E esse versículo a gente ensina as crianças a memorizarem, e é um versículo assim tão importante, né? E eu fiquei pensando na aplicabilidade dele nesses tempos de pandemia, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no último versículo, versículo 18, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescimento é algo que é muito esperado desde o tempo gestacional. É esperado que o bebê se desenvolva e cresça no ventre materno, no útero materno. E é esperado que a criança, quando nasce, que ela cresça também. Então, o ser humano, ele passa por 2 estirões, né, mais assim, notórios no desenvolvimento de cada um. No primeiro ano de vida, o tanto que uma criança cresce no primeiro ano o primeiro estirão é significativo. Nasce aquele pacotinho pequenininho que a gente sai da maternidade, num ano cresce, começa a dar os primeiros passos, desenvolveu, cresceu, e todo mês a gente vai lá no médico e ele mede, vê se está dentro da curva de normalidade, se a criança está desenvolvendo adequadamente. E depois lá na adolescência, onde dá aquele estirão, que o adolescente cresce bastante, enfim. E depois dizem, né, por aí, não sei, porque eu não cheguei nessa fase, que aí quando chega na terceira adolescência começa a diminuir, né? Vai
diminuindo, vai encurvando. Mas, brincadeiras à parte, nesse tempo de pandemia, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, nossa, eu estou crescendo pelas laterais, né? Estou cozinhando bastante, estou comendo bastante, essa ansiedade, toda essa... Então, as pessoas estão crescendo na lateral, né? E aqui é uma proposta de um crescimento que não prejudica a saúde, né? Porém, é esperado que na nossa vida, na nossa fé, na nossa vida espiritual, nós cresçamos também. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos usar todo o tempo, não só o tempo de pandemia, mas todo o tempo para investir nesse crescimento. Porque é um crescimento que nunca vai cessar, só no dia da nossa morte. E é muito triste a gente ver pessoas que têm um raquitismo espiritual, né? Sofre ali as deficiências de não ser nutrido adequadamente espiritualmente. E aqui diz como é que faz para crescer na graça e conhecimento. Na graça do Senhor, no conhecimento íntimo, no caminhar com Ele, desfrutar da graça dEle e no conhecimento. Como é que a gente conhece o nosso Senhor Jesus Cristo? Através da Bíblia, né? Através dos relatos que mostram desde Gênesis a Apocalipse, como Deus ele se preocupou conosco, com o nosso crescimento espiritual e não só, com todo o nosso ser, mas especialmente Ele quer essa intimidade conosco. Ele nos deixou esse livro sagrado para que nós possamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Então, queridas e queridos, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Amém. Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. As glórias que devemos dar ao Senhor não se cessarão nessa vida, continuará pela eternidade. Graças a Deus. Então, cresçamos, né? Vamos usar todo o tempo que temos para dedicar parte deste tempo ao Senhor. Eu não gosto da expressão, hoje eu perdi um tempo lendo a Bíblia, eu perdi um tempo na oração. Nunca se perde tempo na presença de Deus, é investimento. Hoje eu investi tempo no meu crescimento, hoje eu investi qualidade no alimento para minha alma e isso tem me feito bem. Então que o Senhor possa nos despertar para isso, amém? Deus abençoe. Amém. Oremos? Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, queremos te louvar e te agradecer pelo teu infinito amor, Amém. Senhor. Obrigada pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em tempos de tempestades, em tempos de calmaria. Em todo tempo a tua companhia é uma garantia para as nossas vidas. Mas, Senhor, desperta-nos a ter fome e sede de te conhecer, de ter prazer em estar na tua presença, através da oração, através da leitura da Bíblia, do estudo da palavra, do desenvolvimento de intimidade contigo, Senhor. Desperta-nos para isso e dá-nos prazer ao fazer isso, que quando formos, ó Pai, dedicar e investir tempo, Senhor, na tua presença, Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, revela-nos as profundidades da palavra, nos ajude, Senhor, a entender, em especial neste momento que vamos ouvir a palavra, Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações possam estar abertos para ouvirmos, Senhor, a tua palavra e ela cair em terra fértil e dar, Senhor, bons frutos para o reino de Deus. Abençoa a vida do Paulo, agora que ele vai, Senhor, ministrar, usa-o poderosamente, Senhor, dá fluidez, Senhor, no pensar e no falar da tua palavra, Pai. Abençoe em nome de Jesus a cada um que está nos vendo ou nos ouvindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, o cenário da minha fala a vocês hoje é a Babilônia. A Babilônia de reis famosos como Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, Dario e outros, né? O profeta Jeremias havia profetizado de que a nação de Israel seria levada para o cativeiro na Babilônia e lá passaria 70 anos e depois de 70 anos a nação voltaria
para reconstruir sua cidade, Jerusalém e outras cidades, os muros da cidade e também o templo. E isso aconteceu por causa da rebeldia da nação. A nação resolveu se rebelar contra Deus e Deus usou então o Império Babilônico para disciplinar Israel. E é claro que quando a nação foi para o cativeiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, junto com seus oficiais, eles sabiam, né, onde estavam as mentes brilhantes dentro de Israel. Então eles pensaram alguns homens que poderiam servir na corte como sábios, né, como conselheiros, até como governadores da Babilônia. E aí alguns nomes se destacam, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E esses são nomes já que eles receberam na Babilônia. Seus nomes foram trocados. E além desses três, o nome que mais se sobressai é o nome de Daniel, e que leva o nome do livro que ele escreveu, né? Então eles são muito sábios, né? Tem muita iluminação da parte de Deus, muita sabedoria dada por Deus. Então eles ganham um destaque muito importante. Claro que foi um desafio, não foi uma situação fácil. Hoje nós estamos atravessando uma pandemia e não sabemos quanto tempo vai durar. Imagine o desafio que nós estamos enfrentando, de não poder sair, de usar máscara toda vez que sai, de não podermos nos reunir ainda, tantas coisas que não podemos fazer, o medo de muita gente, né? E assim por diante. Então essa gente na Babilônia também viveu um profundo desafio, um grande desafio. Estar lá como escravos, como cativos, né? Nas mãos do inimigo. Não é uma situação fácil. Não estavam lá passando férias, estavam lá porque foram levados à força. E tinham que obedecer regras, isso e aquilo, trabalhar para agradar aqueles que os levavam cativos. E nós vemos então que, por causa da sabedoria, né, da habilidade dessas pessoas, como Daniel e seus amigos, então eles foram levados para a corte babilônica. E lá na corte eles seriam alimentados da comida do rei, da mesa do rei. Mas Daniel não se sentiu confortável com isso, né? E ele então, por isso que em Daniel capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Uma outra versão diz, com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, quando surgiu essa possibilidade, essa oportunidade, e talvez obrigação até, de comer da mesma comida que o rei comia, Daniel não se sentiu à vontade. Ele então procurou ali o seu superior e disse: olha, nos poupe disso, nós não queríamos participar dessa comida. Não, mas lá o chefe dos eunucos disse: não tem outro jeito, vocês precisam comer bem, porque o rei de vez em quando vai examinar vocês, e se eles virem que vocês estão meio pálidos, quer dizer, pálido não está na Bíblia, isso é por minha conta, vocês estão meio fraquinhos, meio pálidos, meio descorados, como é que eu vou ficar nessa situação? E Daniel, com certeza, não está explícito na Bíblia, mas está implícito, certamente era comida sacrificada a ídolos, e Daniel não comeria esse tipo de comida, como seus companheiros também não. Então Daniel fez uma proposta. Ele disse lá para o seu superior: vamos fazer um teste. Por 10 dias, eu e os meus companheiros, nós vamos comer legumes. Nós vamos comer outro tipo de comida. E ao fim de 10 dias, então você chama aqueles que comeram a comida do rei e nos chama também e compara, e vê como é que está o nosso estado. E foi isso que aconteceu. O seu superior aceitou o desafio, e foi isso que aconteceu. E depois de 10 dias, quando eles são chamados à presença ali do chefe dos eunucos, então ele percebe que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais bonitos, a pele estava melhor, tudo estava melhor, né? Então aquilo prosseguiu. Então eu acho muito importante, né? Uma outra versão, se não me engano, está corrigida, ao meio da revista corrigida diz: Daniel assentou
no seu coração, ele decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. A pressão para ceder era muita, para conformar era muita, né? E ele não cedeu. E hoje a pressão continua. Existem muitas pressões nos grupos, nas empresas, nas escolas, nas universidades, né? No mundo da política e na cultura de uma nação também, nas artes, na mídia. Procura-se forçar as pessoas, né, para que elas acabem fazendo aquilo que é contra as suas convicções, contra as suas posições, contra aquilo que elas creem. E o verdadeiro cristão não pode ceder a essas pressões, né? Não pode ceder. Devemos traçar uma linha em algum lugar. Existem situações que são muito claras, né? São muito claras. E a gente não precisa nem ficar pensando, será que eu faço ou não faço? Por exemplo, a Bíblia ensina claramente que não devemos mentir. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Né? Não levantar falso testemunho. Né? A Bíblia ensina integridade nos negócios. Está em Provérbios capítulo 20 e no versículo 10, né? Que diz assim: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta, o Senhor abomina. Uma outra coisa muito clara na Bíblia, não precisamos nem orar a Deus para saber se é ou não é, é compartilhar o Evangelho. Né? Isso já foi dito há mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, por Jesus, o nosso Senhor. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ide por todas as nações, fazer discípulos. Né? Então nós não precisamos pestanejar, né, oscilar diante dessa declaração. Agora, existem áreas cinzentas, sim, áreas que cabem, né, uma reflexão, áreas que cabem aí uma pergunta, uma indagação. Por exemplo, em Romanos 14, nós vemos que havia uma certa diversidade na igreja primitiva. Nem todos pensavam igualmente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele entra em Romanos 14, ele dá uma orientação sobre isso. Olha, eu estou vendo que alguns de vocês fazem muita diferença em relação à comida. Uns dizem que só pode comer legumes, o outro acha que pode comer carne também. Quem é fraco come legumes e quem quiser coma carne. Então há uma liberdade. Então eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo não ensinou uniformidade, ele ensinou unidade. Não ensinou uniformidade. Né? Nós não precisamos ir à igreja de uniformes, todo mundo vestindo a mesma coisa. Não, existe uma diversidade na obra de Deus, nas coisas que ele faz. E também o apóstolo Paulo diz, uns acham que tem um dia especial e outros julgam todos os dias iguais, cada um fica na sua. Que bênção, essa liberdade cristã, né? Eu acho isso muito bonito. É pecado assinar uma TV a cabo? Não, não é pecado. Agora, é pecado o pacote que você assinar, dependendo do pacote que você assinar. Né? A TV a cabo, ela pode nos proporcionar entretenimento, ela pode proporcionar notícias, documentários, informações que são muito úteis para nossas vidas. Como ela também pode fornecer coisas que vão enlamear a nossa alma, né? O nosso coração, e vai prejudicar a nossa comunhão com Deus. Isso deve ser taxativamente colocado de lado. Né? Participar de um protesto é pecado? Não, não é pecado. O crente também pode ir para a rua protestar. Né? Agora, ele vai lá para a rua para quebrar a loja das pessoas, incendiar carros, bater nos outros, atacar as pessoas? Não, isso não é bíblico. Tá? Então, essas coisas nós temos que fazer usando o nosso bom senso e principalmente o que diz a palavra de Deus. O nosso limite é estabelecido pela palavra de Deus. Os limites do crente não são estabelecidos pelas coisas deste mundo, pela opinião de um e de outro. Não. Os limites para o cristão, eles são estabelecidos pela palavra de Deus e não tem outra forma de se colocar limites. Então vemos tudo isso. O cristão, ele pode ter um carro muito caro? Pode. Se ele tem dinheiro, ele pode. Ele pode usar roupas de grife, roupas caríssimas? Pode também. Mas ele não deve fazer isso se ele convive numa comunidade de pessoas destituídas. Não fica bem.
um pastor que dirige uma igreja de pobres chega lá ostentando, nem que ele nem ganhe dinheiro da igreja, porque a igreja não vai ter nem dinheiro para pagá-lo, nem que ele seja um empresário, está cheio da grana, tem dinheiro, ele não pode ostentar, ele não deve ostentar. Frente de uma comunidade carente, que vive de cesta básica, que tem dificuldade de pagar as contas. Então, neste momento, é preciso que haja o bom senso à luz da palavra de Deus, né? Agora, é importante também a gente escolher, né, escolher um estilo de vida que agrade a Deus. Como é a sua relação com Deus? Como é, né? Ela é forte, ela é mediana ou ela é fraca? Como é a nossa relação com Deus? Como é a sua relação com Deus? A comunhão com Deus só pode ser construída através de uma vida piedosa. Não é possível ter comunhão com Deus quem vive contando piadas imorais, quem vive nos vícios, quem vive falando palavrão, quem vive ofendendo as pessoas. Não creio ser possível ter comunhão com Deus. O marido que maltrata a esposa o tempo todo, o filho bocudo que responde aos pais o tempo todo de maneira áspera e rude e desrespeitosa. Eu não creio que isso possa proporcionar que essa pessoa possa ter comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus só é possível através de uma vida de humildade, uma vida de pureza e uma vida também, uma vida piedosa, né? Que reflete nas nossas ações, nos nossos gestos e nas nossas atitudes, né? Observe o desafio de Daniel, né? Para ele a comida era inapropriada, porque é certamente ligada aos cultos pagãos, né? E ele então desenvolveu uma convicção e ele ficou firme. Não foi só ali, não foi só no primeiro capítulo, Daniel 1:8, que ele demonstrou essa firmeza. Não, ele foi demonstrando ao longo do capítulo. Nós vamos ver, por exemplo, que ele influenciou seus amigos com a sua decisão. Eles permaneceram firmes também. No capítulo 6, Daniel foi proibido de orar, e mesmo assim ele não deixou de orar. Porque havia muitas pessoas no reino da Babilônia que detestavam Daniel e queriam vê-lo por terra, queriam destruí-lo, faziam muitas calúnias dele para o rei, e ele foi vencendo tudo isso pela palavra de Deus. Você não encontra falhas na vida de Daniel, não tem. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que ele era sem vícios, né? Que coisa maravilhosa, que testemunho ele deu, muito bonito isso. Quanto mais perto você estiver de Deus e da palavra de Deus, mais claro vai ficar para você como viver. Você não vai precisar perguntar para o pastor: pastor, eu posso pular o carnaval? Pastor, eu posso tomar uma cachaçinha de vez em quando? Não. Quanto mais perto você estiver de Deus e da palavra de Deus, mais claro vai ficar para você como você deve viver. Agora, obedeça a Deus naquilo que você já sabe, naquilo que agrada a Deus, tá? E teve uma vez alguém disse assim, né? Eu tenho dificuldade com a Bíblia porque eu não entendo muitas partes da Bíblia. Mas o que me preocupa na Bíblia não é o que eu não entendo. O que me preocupa na Bíblia é o que eu entendo, porque Deus não vai me pedir contas daquilo que eu não entendo, mas daquilo que eu compreendo, sim, Ele vai pedir contas a mim. Você não terá clareza sobre as coisas maiores da Bíblia se você não for desobediente nas menores. Ser fiel nas pequenas coisas, nos detalhes, e você vai conseguindo ser fiel nas maiores coisas também. Tá? Ouçamos a Bíblia, precisamos ouvi-la. Estude-a para conhecer os seus princípios, para conhecer a Deus, para conhecer o ser humano, né? E até para entender as artimanhas, as armadilhas do inimigo. Nós precisamos estudar e ler a palavra de Deus, né? Faça tudo com ordem e decência, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Né? E eu creio que algumas perguntas nos ajudarão, né, nessa postura, nessa nossa caminhada espiritual. Isso que eu faço, ou o que eu quero fazer, prejudica a minha saúde? Uma coisa que vai prejudicar a sua saúde não pode ser feita. Eu me lembro uma vez, quando eu congregava em São José dos Campos,
eu não sei se já contei isso para vocês, mas teve uma irmã de uma das nossas congregações, de uma das nossas filiais, que ela foi parar no hospital por causa de jejum. Ela queria jejuar, e ela jejuou tanto, né? Ela jejuou tanto que foi parar no hospital. Eu não creio que isso agrada a Deus. Então, o que fazemos para Deus tem que ser com sabedoria, com equilíbrio, com temperança, né? Importante isso. Porque o nosso templo é o corpo do Espírito. Desculpa, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Né? Como é que tal escolha ou decisão que eu faço afeta o meu bem-estar? Vai ser bom para mim? Né? Ou isso vai me escravizar? Né? Vai criar uma dependência? Né? Se você vai, por exemplo, se envolver com alguma coisa que vai criar uma dependência, então você precisa tomar cuidado, né? E recuar, e não entrar nessa dependência, virar refém de uma situação. Né? Os crentes são chamados para serem livres. Veja o que diz 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Fomos chamados para a liberdade, para sermos livres em Cristo, para termos a alma livre. Quando chegar o momento da adoração, de levantar as mãos, de abrir a nossa boca em louvor ao Senhor, que não haja impedimento, né? Que não haja impedimento. Isso é muito importante. Né? Eu me lembro de um caso, de uma família, um casal. Um dia o garoto ficou doente, e aquele casal frequentava a igreja, a família frequentava a igreja. Mas aquele marido estava passando por uns momentos muito ruins de pecado, estava se envolvendo com uma outra pessoa, né? Um caso de infidelidade. Então, quando o filho ficou doente, ele falou para a esposa: pede para os irmãos da igreja orar. Ele mesmo não quis orar, ele não conseguiu orar. Como é que eu vou orar na situação em que eu estou? Não podemos viver com isso. Nós temos que estar livres para louvar o Senhor, para sentir a sua presença, para entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo e buscar a sua face. Isso é muito importante também. Eu sou um mordomo de Deus, um administrador de Deus, fiel e equilibrado. Né? Eu sou equilibrado com os gastos, com o meu tempo, com os dons e com os talentos, né? Com as habilidades que Deus tem me dado. Como é que você gasta o seu tempo? Né? Deus vai nos pedir conta disso, de tudo isso. Né? Do nosso tempo, do nosso tesouro e dos nossos talentos. Né? São os 3 T's que nós devemos entregar a Deus, trazer para o Senhor. A televisão, a internet e os celulares devoram o meu tempo de forma inadequada, né? Sem me edificar. Né? Será bom repetir o que eu estou fazendo? Né? Às vezes fazemos algo que você nunca mais quer fazer isso. Nunca mais farei isso, nunca mais falarei isso. Né? Acontece comigo isso, de fazer uma coisa da qual me arrependo, dizer, nunca mais eu vou fazer isso. Às vezes uma palavra indevida, às vezes uma questão no trânsito, a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende. Né? Agora, veja bem, eu posso repetir aquilo que eu estou fazendo? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Né? Então são coisas dignas de serem repetidas. E o versículo 9 diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então vocês podem fazer, é coisa boa, é coisa que vai edificar, que vai elevar, que vai ajudar na nossa caminhada espiritual. Uma outra pergunta muito importante: o que eu faço impede o trabalho de Deus em mim e através de mim? Eu começo a bloquear a ação de Deus na minha vida. Né? Olha o que diz 1 Coríntios 10, 33. Também eu
procuro agradar de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Pense, sobre o impacto nos demais, aquilo que você faz, o impacto que pode causar nos demais. Tem um versículo que me ajuda muito, como pastor, como obreiro do Senhor, que está no Salmo 69, versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que esperam em Ti, Senhor dos exércitos. Não sejam envergonhados por minha causa. Que Deus nos livre de provocar escândalos, de produzir escândalos, de que outros venham murmurar contra Deus por nossa causa. E temos visto quantos escândalos produzidos nas últimas décadas na igreja brasileira, ministérios caloteiros, pessoas desonestas, uma epidemia de adultérios, tem tanta coisa ruim, distorções doutrinárias, abuso de poder, pastores, presidentes abusando dos seus obreiros, das ovelhas. Isso acontece muito. O charlatanismo, a manipulação, a venda de bugigantes dessas igrejas, trocando por bênçãos, isso está cheio. Que Deus nos livre disso, que a nossa vida seja limpa, o nosso testemunho seja convincente, o nosso testemunho seja forte e seja irrefutável. Quando as pessoas olharem para nós, elas saberem que Cristo vive naquela pessoa. Isso é muito importante. Então nós vamos ver isso também. E o que eu faço para outros tropeçarem? Poderá causar escândalo em alguém? Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair, a enfraquecer, a escandalizar. Então o apóstolo Paulo, ele ensina sobre isso. Aos Coríntios ele ensinou. Comer carne não é pecado, mas se vai escandalizar alguém, então naquele momento eu não como. Eu não vou morrer porque deixei de comer carne em uma refeição, para não escandalizar as pessoas. E uma pergunta também muito importante: o que eu faço glorifica a Deus? É para a glória de Deus? O Senhor está sendo glorificado nesta minha ação, nesta minha fala, naquilo que eu estou fazendo, no meu projeto? O Senhor está nas minhas atividades? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Estou me lembrando agora de Jonathan Edwards, grande pastor congregacional na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, lá pelo século XVIII. E ele foi talvez o principal protagonista do grande despertamento, o primeiro grande despertamento na América do Norte, lá pelo ano de 1745. Foi ele quem pregou o famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele era míope, e ele então tinha que ler o sermão muito perto dos olhos. E a multidão compareceu para zombar dele. E na medida em que ele foi lendo o sermão, as pessoas foram sendo tocadas pelo Espírito de Deus. E foi de tal maneira, elas foram tomadas de um senso de condenação, de convencimento de pecado, que elas começaram a gritar, agarrar as colunas e rolar pelo chão gritando, como se elas estivessem sendo arrastadas para a condenação eterna. Depois que elas então tiveram um encontro de salvação com Jesus, a paz se estabeleceu. Então este foi um homem usado por Deus, Jonathan Edwards. E ele diz, a resolução número 1 na vida deles: todos os homens devem viver para a glória de Deus. E a resolução número 2: se outros o farão ou não, eu o farei. Se o resto do mundo não quiser viver para Cristo, eu vou viver. Se ninguém mais quiser, eu quero. Se ninguém mais quiser amar a Jesus Cristo, eu vou amá-lo por toda a eternidade, nesta vida e na outra. Amém? Essa deve ser a nossa resolução.
né? Então busque e ouça conselhos sábios nessa sua caminhada, né? Crentes maduros poderão ajudar você. Aqueles que estão há mais tempo, aqueles que já cresceram mais, poderão ajudá-lo na sua caminhada espiritual. E coloque em prática o que você ouviu através desta live, dessa ministração, e as coisas vão melhorar cada vez mais para a glória de Deus e para o seu bem também. Deus abençoe. Bem, agora nós vamos adorar o Senhor com o hino da harpa, com o hino 186, né? De valor em valor, porque fala de fé, e foi isso que sustentou Daniel e seus amigos na Babilônia, a fé no Deus de Israel. De valor em valor, vamos cantar com alegria. O Evangelho da graça de Deus. Que maravilha! Você não vai se arrepender. Agora de outra coisa. Você não vai se arrepender de ter servido a Cristo. Você não vai se arrepender de nada que você fez para Cristo. Você vai dizer quando entrar no céu: valeu a pena por toda a eternidade.
Vamos orar neste momento. Nós temos muitas razões pelas quais orar. Estamos vivendo uma pandemia. Ainda os seus efeitos são muito fortes em diferentes lugares. Graças a Deus que na capital do estado de São Paulo a curva está cada vez mais acentuada. Isso é muito bom. Em outros países, como a França, já voltou também a atividade escolar, já está voltando pouco a pouco. E eu creio que nós teremos grande vitória. Teremos grande vitória. E estamos aprendendo com isso. Que a gente não desperdice a lição que Deus está nos dando, de revelar mais uma vez a nossa fragilidade, nossa limitação e a nossa total dependência dele. Aliás, uma coisa sobre a qual Jesus atestou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: e sem mim nada podeis fazer. Oremos então, em nome de Jesus. Quero nesta oração incluir todos os pedidos que têm chegado pelo programa de rádio, pelas lives, por essas ministrações e os que vão chegar também. Deus sabe de todas as coisas. Continuarei em oração por vocês. Mesmo depois que a live termina, sempre estou orando, olhando lá quem enviou seus pedidos de orações, no Facebook, no WhatsApp e outras mídias sociais, e orando, buscando o Senhor para que Ele abençoe e dê vitória, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nosso divino mediador, nós buscamos a Tua face com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus presente, que nunca está contra nós, que nos ama com amor eterno e incondicional. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos: tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, porque ninguém tem o poder que o Senhor tem, ninguém tem a sabedoria que o Senhor tem, ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Estende a Tua mão poderosa, Tua mão de cura, para, Senhor, curar as nações, curar, Senhor, as pessoas que foram infectadas por este vírus, Senhor. E não apenas a enfermidade da Covid-19, mas as demais enfermidades. Muitas pessoas nos hospitais, outras, Senhor, que estão postergando exames, cirurgias. Senhor, tem misericórdia. Abra as portas para que todos sejam atendidos, Senhor. O Senhor também é Deus de milagres. Eu creio que o Senhor faz milagres. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, faz milagre nessas vidas. O Senhor não precisa de remédio para curar. Senhor, o Senhor não precisa de médicos para curar. O Senhor pode curar diretamente. O Senhor pode curar de forma sobrenatural. E o Senhor pode também usar todos os recursos, Senhor, que o Senhor tem dado também para a medicina. Mas faz o milagre que o teu povo necessita, que a família necessita, que esta mulher aflita necessita, este pai angustiado, este filho angustiado, Senhor. Essas crianças angustiadas, Senhor, elas precisam do teu milagre. Envia o socorro, envia a tua bênção, envia a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, neste apartamento, nesta casa, Senhor, neste trabalho, nessa escola, meu Deus, neste leito, Senhor, ou neste hospital, nessa cela da prisão, Senhor, meu Deus, envia o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da salvação, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, fortalece os corações, salva os perdidos, Senhor, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, tira as escamas dos seus olhos, abre os seus olhos, para que eles contemplem a tua salvação. Meu Deus, abençoa as nações, Senhor. Eu peço pela Rússia, pelo Irã, Senhor. Eu peço também pela Inglaterra. Meu Deus, eu peço por toda a América Latina, Senhor. América do Norte. Meu Deus, abençoa cada país, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia também da Índia, da China, da Coreia do Norte, Senhor. Do continente africano, ali todas as nações. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus. Também peço que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação. Senhor, abençoa o presidente da República, abençoa os ministros de Estado. Senhor, dá sabedoria a cada um deles para desenvolver um trabalho para toda a sociedade, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, ao ministro Paulo Guedes, Senhor, na economia. Senhor, ao Ministério da Saúde,
Provê, meu Deus, os ministros que estão faltando. Senhor, levanta homens, Senhor, e mulheres, Senhor, capazes, Senhor, com um coração magnânimo para fazer o bem pela nação. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Livra o Brasil, Senhor, da violência. Livra o Brasil da corrupção. Livra o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Afasta essa gente da vida pública, Senhor. Afasta dos seus cargos, para que não prejudique a nação mais do que já prejudicaram. Levanta no nosso país uma nova geração de homens e mulheres, Senhor, que sejam dirigidos pelos valores do reino de Deus, pelos valores da Tua palavra, para o bem comum, Senhor, em nome de Jesus. Homens e mulheres que amam a liberdade, a democracia, a solidariedade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a igreja brasileira, abençoa os pastores, Senhor, todas as denominações, abençoa a igreja